Fala, abelhos e abelhas, a gente começa mais um Busy Talk com o Herbert Mota que está entrando agora. Herbert, e aí a gente já começa a bater um papo maravilhoso com esse cara sensacional. Agora sim, meu querido. Para quem estava com a gente da última vez, viu que foi difícil começar essa live. Mas graças a Deus agora a gente começa a live, começa muito bem. Herbert, muito obrigado por estar aqui, obrigado por remarcar com a gente, né, nesse short notice aí de 5 dias, mas do grande estar aqui com você. É sucesso. Sucesso é assim, né, meu querido? Sucesso. Ou é muito pesado, a gente tem que mudar o horário, que aí sabe que a concorrência pega pesado com a gente, e a gente vem de novo porque todo mundo pediu. Aí tá tudo certo. Tá busy. Tá maravilhoso, cara. De verdade, fico feliz pra caramba de ter você aqui. Para quem não conhece, a gente deixa o pessoal ir entrando uns 2 minutinhos, eu apresento um pouco do que é o Busy Talks, mas a galera aqui já sabe. Mas aí, o Busy Talks ele foi criado com o intuito de inspirar as pessoas que estão acompanhando a gente, falando com pessoas que são executivos, empreendedores e pessoas que tiveram sucesso na vida. E o que a gente vai discutir aqui, na verdade, não é os 5 passos do sucesso, como você muito bem falou em uma das vezes. A gente vai discutir ansiedade, a gente vai discutir problemas, a gente vai discutir desafios, a gente vai discutir momentos difíceis e tudo isso que leva ao sucesso, né? Não só os 5 passos para o sucesso. Então, para quem não conhece o Herbert, e agora eu vou apresentar esse cara maravilhoso, que é o Herbert, ele veio do Jardim Miriam, que é o extremo sul de São Paulo. Aos 13 anos começou a vender marmita. Aos 14 anos teve sua carteira de trabalho assinada pela primeira vez. Aos 16 anos ele teve seu primeiro contato com o mundo de mídia, né, com o mundo de show. Logo depois ele fez seu primeiro show como roadie, e aí depois você explica um pouco para o pessoal como funciona, como que é essa história. E aí depois ele se tornou um agente, né, e um auxiliador ali também de artistas, atletas, etc. E um desses caras foi o Anderson Silva, que a gente viu crescer junto com você, né, essa imagem que a gente viu junto com você. E, cara, e hoje você é fundador da Call 911, e aí a gente vai falar sobre isso também, o que vocês fazem lá, porque é uma coisa muito interessante, que ela foge um pouco da agência convencional, né, que a gente vê no dia a dia, e aí depois você fala os seus toques, mas estou feliz demais de ter você aqui, feliz demais que isso deu certo. Então, cara, muito bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente. Vai ser um prazer ouvir a sua história. Cara, eu que agradeço. Mais do que agradecer, é o prazer de poder voltar e estar contigo, batendo esse papo, trocando essa ideia. Mais do que saber de mim, é uma troca de experiência conjunta. Então, o importante é dividir, compartilhar. Essa é a minha meta. Aproveite muito, pergunte o que quiser. Fechado. Cara, eu vou começar de forma simples, como a gente começa aqui, que a gente quer saber, né, não quem você é hoje, mas quem você era. Então, não quem você era, né, mas de onde você veio, quem é a formação do Herbert, né? Então, conta pra gente um pouco como era a sua infância, como era a sua realidade, quem que você era naquele momento, os teus sonhos, frustrações, vontades. Cara, era um ambicioso, acima de tudo, e muito curioso. Eu acho que a ambição e a curiosidade foram duas coisas muito boas na minha construção de vida. Primeiro, o lado da ambição, que é o querer mais, o ir distante, ir além e descobrir, vamos dizer assim, o desconhecido. E segundo, a curiosidade, que me fez buscar informação, né? Eu acho que uma das coisas importantes na vida não é só ter ambição, mas curiosidade, porque aí você se ambiciona por as coisas, mas tenta conhecê-las melhor. E foi assim que eu construí a minha história, tentando, acima de tudo, criar valor de propriedade para aquilo que eu acreditava, para aquilo que eu aceitava para mim, mesmo ainda trabalhando com várias bandas na década de 90, eu sempre propus para mim aquele papel de eu não estou aqui à toa, eu quero fazer sentido para as pessoas, eu quero me sentir necessário para elas. E nessa fase, nesse processo, eu fui descobrindo um outro mundo que era distante das minhas condições financeiras, e naquele momento eu pude observar oportunidades. E dessas oportunidades também um ensinamento prático da vida, né? Por não ter tido educação, escola, faculdade, sou literalmente um universitário da rua, eu tive ali uma oportunidade de aprender por conta dessa curiosidade de sempre buscar mais conhecimento. Uma coisa que é muito interessante que você fala em algumas das suas entrevistas, que é que você escreveu um livro, né, que chama Movimento Logo Existo,
que é uma coisa interessante sobre a gente se movimentar a todo momento para buscar oportunidade. Mas uma coisa que é muito importante é a questão de estar preparado para essas oportunidades que aparecem quando você se movimenta e você fala muito disso. E como que você fazia naquela época para realmente estar preparado para essas oportunidades? Onde você aprendia? Como você se desenvolvia? Como você crescia sem ter uma faculdade ali, né, te dando o apoio de como empreender, como evoluir, não tinha ninguém te dando os passos, né? Como descobrir esses passos? Como se desenvolver quando você não tinha alguém pegando na sua mão? É se pegar na fé, se pegar na coragem, não acreditar em si. Eu acho que eu tive uma autoconfiança natural de vida que me ajudou muito, né? Eu reconheço que parte do meu sucesso profissional se dá pelo fato de eu ser cara de pau mesmo, me auto-encorajar a fazer as coisas. Então, eu me vi em lugares e situações que eu não imaginava. Da noite para o dia, de eu estar do lado daquele ídolo que um dia eu sonhei na área do entretenimento, principalmente, que era onde eu estava atuando. E eu tô ali naquele momento e posso, porra, ter de tudo que é melhor. E aí o que eu fiz, na verdade, que eu acho que é a grande aula da vida, inclusive profissional, é o ouvir, cara. Então eu tentava, ao máximo, já que eu não tinha o caderno, usava a orelha e ficava sentado perto de pessoas e me relacionando com pessoas no decorrer da minha trajetória que pudessem, assim, me apresentar ou me ensinar alguma coisa a partir das experiências práticas da vida delas. Então não era uma cartilha, era demonstração. E do meu lado, era a iniciativa de estar lá, pagar o preço em alguns casos, para ouvir de perto, para entender de perto, para enxergar de perto, e assim eu traduzia o meu sucesso ou o meu desejo, por quer que seja que eu tenha escolhido. E esse pagar o preço é muito legal, que são os sacrifícios que a gente fala, né, aqui. E quais foram os sacrifícios que você teve que passar realmente para se desenvolver e para se destacar, né? Porque tem um monte de gente querendo crescer, mas não tem tanta gente querendo fazer diferente para crescer, né? E como que você fazia para ser diferente? E quais eram as frustrações, quais eram os sacrifícios que você tinha naquela época para crescer? Cara, basicamente eu entender que eu fiz uma escolha de vida profissional e essa escolha se resultou em abrir mão de muitas coisas, dentre elas amizades sociais. Então, por exemplo, eu não pude estar no casamento do meu irmão por conta do trabalho. Eu quase nunca estive em nenhum evento familiar durante uns 15 anos da minha vida, pelo menos, porque eu estava viajando com as bandas, viajando Sim. fora do país, em alguns casos. Quando, por exemplo, eu comecei o projeto com Anderson Silva, eu fiquei 1 ano e meio ali investindo em processos de relações e network. Tudo isso levou tempo. Então, acho que o maior investimento que a gente faz em qualquer tipo de negócio é entender que leva tempo. E neste tempo, você tem a obrigação de recusar algumas coisas. É para aquele adolescente que escolhe, ao invés de jogar videogame, estudar. No dia seguinte, ele passa na prova bem. E assim sucessivamente. Num trabalho, é aquele funcionário que enxerga a oportunidade de falar com o patrão, ou falar com o dono da empresa, ou falar com qualquer área que seja, daquilo que se é ambiciado, ou que tem desejo de crescer, e incluir esse valor. Basicamente foi isso. Sobre autoestima. Porque isso é uma coisa que a gente não percebe muito, mas eu acho que quando a gente fala sobre dar a cara a tapa e etc., a autoestima ela tem que estar muito vinculada, e você falou muito bem isso. Porque se a gente não tiver autoestima na gente, a gente não consegue, né, externalizar nossas vontades, etc. Como que você criou a sua autoestima para conseguir dar a cara a tapa? Cara, eu vou te falar uma coisa muito básica e muito louca. A coisa básica é a verdade, a sinceridade. A gente precisa sempre entender que a verdade, ela às vezes dói, mas ela nos ajuda muito. Em todas as áreas das nossas vidas, lidar com a verdade é dolorido, mas ela nos ajuda. E o que eu entendi foi que eu precisava de algo mais, porque eu não tinha a cara do Brad Pitt. Eu não era bonitão, eu não tinha dinheiro, não tinha carrão, eu não tinha nada. E aí eu entendi que a importância do conhecimento e da autoconfiança ia estar no meu intelecto. E foi assim que eu busquei ao máximo possível de informações e conhecimentos diversos. Então, assim, entre o Brad Pitt e eu, ou o DiCaprio, ele vai ganhar. Na beleza. Mas na resenha, isso vai me ajudar muito. Então, a autoconfiança se dá quando você conhece das coisas e de si mesmo. E este exercício se dá quando você enxerga as verdades da própria vida. E da onde você transita, né? A verdade, por Sim. exemplo, de eu nascer pobre, não era para o meu futuro. A verdade de eu não ter tido faculdade não era para o meu futuro. Era um momento do presente. Eu tinha que buscar dessa verdade uma solução de mudança. E foi assim que eu fiz.
Que animal. E como que foi essa crescente depois que você começou? Eu vou até falar de antes. Antes de você entrar, né, já nesse um patamar super bacana com o Anderson Silva, com o seu Jorge, com algumas outras pessoas, como que foi o seu desenvolvimento para chegar lá e quais foram os perrengues que você passou e algumas histórias que você tem desse desenvolvimento? Cara, o perrengue é você se dedicar às relações humanas, né? E é muito importante isso, porque nós somos seres impacientes muitas vezes. E quando o nosso sonho é grande, imagina você poder lançar um livro e você tem o prefácio do seu livro com o seu Jorge. E na área do Uhum, entretenimento, você é o cara. Então, esse processo de conquista se deu porque eu investi em relação, investi em entender a pessoa, entender o próximo, entender o mercado. O que uhum, isso quer dizer? Credibilidade se dá com respeito. E respeito é o tempo, é a relação, é o dia a dia. E dentre esses casos, muitos, por exemplo, eu tenho de, às vezes, chegar numa reunião marcada em Los Angeles e a pessoa me dá um cano. Mas não é porque ela não gostou de mim, é porque ela simplesmente tinha uma outra coisa mais importante na agenda. E o que uhum. isso significa? Que, embora para mim fosse a coisa mais importante da vida, talvez não fosse para essa pessoa. Entende? E aí, nessa hora, eu tenho que ter a humildade de saber que nem tudo que eu faço, dentro do meu entendimento, da minha capacidade de ser o cara do entretenimento, ou agente, vai dar certo. Então, 50% do meu sucesso profissional é porque o perrengue faz parte de você chegar no local e dar tudo errado, o contrato não fechar. Eu já perdi contratos de milhões de dólares, já fechei negócios no exterior que não deram certo no Brasil, não por culpa minha. Por isso que é importante eu saber que a minha caminhada é honesta e verdadeira e o business que eu procuro também. Tô te escutando bem. É só o. Aí, foi. Vou esse não vai, mano, Eu que é tô. guerreiro. Não, agora eu tô escutando bem. Agora eu tô escutando bem. Ó, e como que. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Você começou a trabalhar e você foi pro ramo, e você foi pro ramo do entretenimento. Mas qual que era o teu sonho quando você era pequeno? Ter dinheiro para comprar um chiclete, velho. Meu sonho putz, era literalmente, sei lá, quando eu era pequeno era comprar um doce. Quando eu era adolescente, jovem, era eu poder acordar sem despertador. Por incrível que pareça, eu acho que eu já tinha uma relação com a noite e acordar cedo para ir para a escola ou ir trabalhar, bater cartão era uma coisa que não funcionava para mim. Foi aí que eu falei, bom, já que você quer criar a sua própria agenda, então rala por isso. Porque se você for trabalhar com alguém, você tem que ter responsabilidade de seguir, né? Então não adianta Uhum, eu gosto disso. Não, tem época da vida que você tem que fazer o que é necessário. Depois você faz o que você escolhe. Então foi aí que eu me coloquei na condição de empresário, de empreendedor. uhum. Maior loucura da minha vida, mas pelo menos eu sou feliz com o que eu sofro. E é assim que eu continuo vivendo, profissionalmente, principalmente falando, né? Nas escolhas. E Sim. humanamente, cara, é isso. São encontros como esse, são situações como essa, são esses sonhos de você se sentir realizado pelas escolhas que você fez, seja de pegar um ônibus ou um jatinho para ir fazer um business. Não importa. O importante é o clique do cheguei. E quais foram os momentos que você, puta, cara, durante a sua carreira, durante o seu crescimento, que você virou e falou, cara, não aguento mais? Tiveram momentos que você falou, cara, não aguento mais, não quero mais fazer isso, puta que saco, nada tá dando certo, eu não tô indo pra frente. Todo dia você vai ter essa sensação de desistência. E o que vale para o empreendedor e o que vale para o ser humano é saber que nós vivemos as catástrofes que nós escolhemos ou criamos. Então não pode desistir. Sim. A gente tem que tentar melhorar as conexões e não desistir, porque é assim que é e é assim que vai continuar sendo. Então é sempre que você tem o desejo ou o cansaço do dia a dia, mas é sempre que você tem que sentir a necessidade de não desistir e continuar, desde que seja algo seu, escolhido por você. Animal. Tem uma coisa que eu penso muito, que acho que quando a gente fala que a gente ama o nosso trabalho e etc., eu acho que ele não é exatamente isso, né? A gente gosta de trabalhar, a gente gosta dos resultados que o trabalho que o trabalho ele dá, né? Pode ser dinheiro, pode ser conquista, pode ser crescimento de empresa e etc. Quais foram os momentos que você começou a ver resultado na sua vida, assim, que você começou a ver realmente que puta, tá funcionando e que você tá tirando alguma coisa daquilo? Cara, de fato é o bolso.
Todo mundo vai vir com a historinha de que, ah, que felicidade, porque eu conquistei aquilo que eu queria. Isso é tipo lua de mel. O resultado para mim foi no bolso. Quando eu já sobrar o dinheiro da pizza e não doer tanto, é o resultado. O segundo resultado como empresário são as conquistas corporativas, que entra até na base dos problemas. Quando você tem muito problema, muito imposto para pagar, é porque você está transitando do seu business. Então, o resultado é numérico. Então, para mim, foi número. Número. Não foi, ai, que felicidade, cheguei. Não, não esquece, velho. Depois que você bate a cabeça no teto, você não tem para onde ir. Então, para mim, o resultado eu senti quando eu consegui comprar, pagar, levar meus pais para viajar, entendeu? Viver a vida que um dia eu sonhei, independente daquilo que eu tinha perdido no meio do caminho. Então, seria o dinheiro, literalmente, o faturamento real, matemática. Esse foi, para mim, o momento que eu falei, cheguei. E é ele que eu tenho que lutar para continuar como empresário. Isso é muito louco, né? Porque eu sempre fico pensando nesse cheguei, eu sempre fico pensando, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Mas aí eu comecei a repensar um tempo atrás, eu falei, o que que é chegar lá? Eu não sabia nem onde eu estava querendo chegar, mas eu estava querendo chegar lá, eu estava querendo ser bem sucedido, mas na minha cabeça eu nem sabia, nem sei direito o que é ser bem sucedido. E o que que para você foi chegar lá, né? O que que para você é chegar lá, foi chegar lá? Como que é ser bem sucedido? Como que você se sente bem sucedido? É quando você pega o seu próprio resultado e reinveste nas suas novas relações. Entende? Então, eu era cobrador de ônibus e agora eu passei a ser motorista. Depois de motorista, eu passei a ser dono da empresa de ônibus. E depois de ser milionário com a empresa de ônibus, eu fico sentado esperando a limusine chegar. É a relação do novo. Ó, e isso é muito louco, né? Porque a gente fica pensando no chegar lá, e é o que você falou, chegar lá não é chegar lá, né? É o chegar aqui, né? Toda vez a gente está chegando em algum lugar, né? Seja se tornando cobrador, ou motorista, ou dono da empresa e etc, né? Que não é lá, é o aqui, é o dia a dia que a gente vai chegando e vai se desenvolvendo. Isso é muito interessante, eu não tinha parado para pensar nisso. E, e aí eu quero voltar um passo atrás para a sua história. Eu quero voltar para como que foi, e aí nos fatos da sua vida, acho que o pessoal até te conhecer mais, né? Como que foi o teu primeiro emprego e como que você fez na prática para chegar e se desenvolver? E como que você fez para ir migrando de lugar em lugar? Meu primeiro emprego foi um salário de R$ 315, entregando marmita no centro de São Paulo. E quando eu tive esse salário, meu pai disse, você vai pagar a conta de água de casa, que era alguma coisa perto de R$ 27, alguma coisa assim, para você entender que tudo na vida custa. Então, a primeira coisa que eu fiz com o primeiro emprego, o primeiro dinheiro, foi meu pai me educar a entender custo. Aula de economia, ali nos meus 13 anos de idade. Já mais para frente, essa relação do fazer e construir o novo, ou lidar com o dinheiro, ou com as coisas maiores, foi eu reinvestir na minha possibilidade, uma vez que eu não tinha formação acadêmica, eu tinha que construir uma história. E foi assim que eu me transformei num especialista, ou por assim dizer, na rua do entretenimento do Brasil. Porque eu conexões, eu investi na minha própria empresa, na minha própria marca. Cortou um pouco o pessoal de casa, mas o que você falou realmente é muito interessante, né? É pegar o que você fez e que você recebeu para reinvestir em si mesmo para poder crescer mais. E aí tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é quando as pessoas elas pensam em empreender, quando as pessoas elas pensam em crescer e se desenvolver e etc., elas imaginam já uma estrutura gigantesca, né? Elas imaginam criar uma empresa gigantesca, ter que saber de administração, ter que saber de economia, de finanças, disso, daquilo e etc. E a gente esquece que empreender é simplesmente começar hoje e fazer uma coisa diferente e simplesmente colocar o primeiro passo, dar o primeiro passo e começar. Isso daí é começar a empreender, né? E como que foi para você no momento de abrir a sua empresa, sendo que você não tinha feito administração, você não tinha feito economia, como que foi para você começar uma empresa e entender a realidade de um executivo? Então foi eu entender a diferença da onde eu estava no princípio e para onde eu cheguei.
essa diferença, esse trânsito, para mim, foi a minha escola. Em resumo, foi eu entender Entendi. economicamente que eu precisava descobrir o novo a cada dia. Porque quando eu, por exemplo, faço reunião com Carlinhos, com o Guto, ele não é da mesma base que a minha. Quando eu faço uma reunião em Nova York, a pessoa de lá não é a mesma base que a minha. E assim sucessivamente. Quando Sim. você propõe entender tudo isso, independente do diploma, é o seu lado de percepção humana. Então, não importa eu ser um especialista do MIT ou de Harvard, Stanford ou da USP. Eu tenho que ser bom como pessoa para poder dar espaço ao receber e ao entregar. E nesta troca, eu fui me autoeducando e aprendendo. Na Uhum. paralela, vem muito a leitura, vem muita compreensão de vários assuntos, de várias frentes, principalmente das econômicas, porque na periferia você não tem aula de economia. Você não sabe o que é, como vai fazer. Mas eu não quis entrar em duas estatísticas, da vítima e nem a do impossível. Porque senão eu viraria traficante que eu ia ganhar muito mais dinheiro. Aliás, se eu fosse traficante na minha vida, ia ser muito mais fácil, eu ia ganhar muito mais dinheiro, porque várias pessoas que eu conheço da classe média alta são as que realmente usam o do crime organizado hoje, quando o tráfico de droga. E eu propus isso não para minha vida. Eu decidi ser aquele empresário ali, igualzinho o tiozinho que é dono da mercearia, da padaria, entende? Vou dizer, o bom empresário é aquele que escuta mais do que fala, aquele que conhece mais do que sabe. E esse exercício me fez ter essa aula econômica do crescimento. Isso é uma coisa, isso é um ponto que você colocou muito bem colocado, né? Porque você fala muito disso dentro das suas entrevistas, dessa questão do vitimismo, né? Que você poderia ter escolhido e que você escolheu ralar e se ferrar bastante para depois conseguir o teu espaço, né? E como que foi assim, e para você essa escolha de não escolher o lado fácil, e sim escolher o lado difícil? E como foi se manter dentro dessa escolha e se manter fiel a essa escolha, que eu acho que é a parte mais difícil, né? A gente escolhe, é fácil. O problema é se manter fiel a essa escolha e traçar o caminho e se manter naquele caminho. Como que você se motivou para se manter nesse caminho? Família. Respeito e valor à família. Não importa ter dinheiro, não importa ter fama, não importa ter 500 amigos ou seguidores na rede social. Se você não puder voltar para casa, ter família. E nas periferias, um dos grandes problemas é que poucos têm família estruturada. Sim, Muitos têm pai ou sem mãe, ou sem os dois porque o pai e a mãe trabalham. Eu cresci com meu pai e com a minha mãe trabalhando a vida inteira. Então, família, quando você tem tempo, é o mais importante. E quando eu refiro a família, não estou dizendo papai, mamãe, filhinho, filhinha. O que eu quero dizer como valor. E para mim, o valor da família é o valor daqueles que te amam e que você ama acima de qualquer conquista. Ter a minha casa, o meu lar, a base da família. E aí você escolhe isso. É a importância do casamento, é a importância das relações interpessoais, é a importância do próximo. Família. Às vezes a família pode ser até os seus amigos, mas essa sim, conexão é a base. Que são eles, inclusive, daquela famosa frase: veja com quem tu andas e direi quem tu és. Eu preferi a vida inteira é isso andar com mesmo. família. E assim você segue. Na hora difícil você tem o acalanto, e na hora mais fácil você tem que lembrar deles. E não se Sim. perder por aí. E tem um lado positivo, né, de andar nesse meio, né, que é o meio de mídia, meio da fama e etc. E tem um lado negativo da exposição e que todo mundo fala dessas brigas internas, né, que existem dentro dos famosos e etc. E como você se mantém focado num mercado que ele é tão, primeiro, volátil e ele é tão de negócios, ele é tão pessoal, mas ele é tão superficial também, né? Porque Vaidade. É o mundo da vaidade. É uma frase que eu tento usar para minha vida, assim, que eu ouvi numa música, eu gosto muito dela. Eu prefiro evitar os cliques dos flashes e das fotos, porque dentre eles pode ter uma faísca de uma bala. Entende? Uhum, Então, entendi. never get high with your own supply. Uhum, Entendeu? Eu sim, não posso ser dono do puteiro e querer transar com as meninas. Eu não posso ser dono da boca e querer usar droga. Eu não posso ser dono da doceria e comer todo doce. Eu tenho que sim. entender. O Elon Musk não sai andando de carro o tempo inteiro. Ele não pega o foguete toda hora e sobe para a lua para tomar um café. Uhum, Entende?
Então, é não se ludibriar com os aplausos. Aliás, o detalhe é o seguinte, cara. Quanto menos a gente buscar aplauso, melhor. Porque o ser humano precisa e quer aplauso. Todos nós. Nós gostamos. É da nossa natureza animal. Né? É A isso. criança faz coisa errada. Ah, Rodolfo caiu. E a gente cresce com a ideia do aplauso. Ainda mais agora em rede social. Então, meu amigo, like é like. Ainda mais quando a gente está com a autoestima baixa, né? A gente busca alguém para aplaudir a gente, para subir nossa autoestima, em vez da gente ter a nossa própria. Tem muito empresário hoje com a ideia de sou o CEO da empresa, sou o cara da empresa, tem que ser. Cara, nem todo mundo vai ser Steve Jobs. Esquece. E se você está afim de ser Steve Jobs, esteja preparado para morrer que nem ele, novinho. Então tem que tomar um certo cuidado com a ideia de eu apareço mais do que o pneu que eu vendo na borracharia. Eu estou usando essas metáforas para simplificar, que em resumo o objetivo Sim. que você vende, mais do que for no seu auto-reconhecimento para dizer, uau, você viu como ele está bem sucedido? Capa da Forbes. Capa da Forbes uma semana, na outra você está na capa da Folha. Cuidado. O Maurício Catani, que é diretor da empresa de tecnologia que veio falar com a gente aqui, foi o primeiro cara que a gente fez uma live. Ele falou isso, eu sempre busco estar na capa do jornal de amanhã, porque o de ontem já foi. Então, eu me preocupar em sair na revista de algum lugar ontem, amanhã passa, cara. Eu tenho que me preocupar em fazer o trabalho bem hoje, porque amanhã acaba e acabou. E amanhã é amanhã, depois de amanhã, e todo mundo esquece, né? A fama não dura para sempre, nem o seu sucesso, nem as suas boas ações. Tem que todo dia fazer diferente. E tem uma coisa Exato. que me pega muito quando a gente fala sobre histórias famosas, etc. E aí você citou Steve Jobs, e aí tem vários outros, né? Que a gente fala sobre quando tem gente que pega a história deles e leva como exemplo que os caras não fizeram faculdade, né? Ou até a sua história, um cara bem sucedido que não passou pelo passo a passo da vida e a pessoa acha que não fazer a faculdade é o caminho para o sucesso, né? O que eu queria, acho que a mensagem que eu queria passar, na verdade, não é nem só a importância da faculdade, etc. Mas é o que a gente tem que fazer de sacrifício para recuperar quando a gente perde alguma coisa, ou quando a gente não tem a oportunidade de ter alguma coisa, sendo ela uma faculdade ou um trabalho legal no começo da nossa carreira. Porque tem muita gente que, porque não começou a estagiar num lugar legal, ela acha que ela nunca vai se desenvolver tanto, ou fica desmotivada para trabalhar num lugar legal, ou ver o sucesso porque ela está com 2 anos, ou está indo mal na faculdade, né? Então, como pegar essa situação que não é ideal e transformar realmente na situação ideal? O que a gente precisa fazer? Quais são os sacrifícios da vida? O que a gente precisa deixar de lado? Cara, putz, é literalmente você fechar o olho e vai. Entendeu? Vai. Que literalmente dá a regra da sobrevivência. Se nós estivéssemos no mundo animal, meu irmão, leão sozinho morre com hiena. Entendeu? Sim. Corre ou grita socorro. Mas vai. É literalmente um exercício do fazer, do correr atrás, tem que ser assim, não tem regra, não tem. Ah, eu quero estudar muito, estuda. Eu quero comprar muito, compra. Eu quero vender muito, vende. Eu quero. Não importa, mas o importante é o fazer, Fazer. entendeu? É se manter busy. Não é só É, calma, exata, manter busy. é, Vai pra cima. é exatamente isso, né? Que falam bastante, né, do skin on the game, né? Que é você colocar realmente a pele em jogo e fazer aquele negócio, né? Se desenvolver. E aí vem a minha outra pergunta, e teve uma parte que eu não ouvi do que você falou, então se eu repetir alguma coisa, você me avisa e fala, vamos para outra coisa. Porque teve uma parte que cortou para mim. Mas tem um. Quando a gente fala sobre movimentação, a gente falou com o Renato na última live, que é o CEO do Doutor Consulta, que fundou o Dontoprev, etc. E ele falou sobre executar e planejar. Que não é para a gente ficar planejando a vida inteira, porque no momento de executar não vai dar certo igual a gente planejou. Então é trabalhar com 80-20, que é 80 de planejamento, e quando tiver quase no 80% ali de planejamento, já executa e boa, não vai até o 100%. O início desse 80-20 na área Sim. da medicina é diferente do meu. Que eu acho que resume, para ser extremamente pragmático e prático, sem muita Sim, lorotinha de executivo, de aprendiz ou ensinador de alguma. Cara, a prática é muito simples. Você tem que ter estômago, entendeu? Quer ser empresário? Tem que ter estômago. Porque quando você tem estômago, você aguenta. É que nem os nossos pais para poder ter filho, cara.
Eu não sou pai, né? Mas eu imagino os nossos pais cuidar dos filhos. Tem que ter estômago quando o filho não chega no horário, quando o filho pega uma gripe, quando o filho vai nascer. Essa ansiedade do eu não sei o que vai ser, mas ao mesmo tempo eu já sei o que eu quero, é a mesma regra para o empresário. Agora, colocar na prática em real é lidar com, se der certo, foi porque eu tinha trabalhado antes para que desse certo, eu planejei tudo isso, seja com Sim. paciência, com tempo, com esforço, ou com equipe, com time, e se der errado, a culpa foi minha ou a culpa foi do destino. Se a culpa foi sua, refaz. Se foi do destino, toma um vinho e relaxa. Eu não tenho culpa que meu filho veio. Azar dele, eu posso fazer o quê? Entende? Então, acho que é a lógica do entender que, cara, o amanhã não existe. E para eu construir com a expectativa do que eu não sei ainda, é eu acreditar em mim. Que a única coisa que existe para o amanhã sou eu. É o que eu estou fazendo. Imagina quantas pessoas não investiram em janeiro, imaginando a economia. Aí chega em março, pau. Todo ano, para mim, tem sido assim. Começa o voo, pau. Começa o voo, pau. E 80% das vezes são circunstâncias adversas. Ah, mas você tem culpa nisso? Tenho. Talvez se eu tivesse escolhido, sei lá, vender ouro, ia ser um pouco diferente, mas não é o caso. E eu tenho que olhar para a minha realidade. A minha realidade é lutar, fazer, inventar, escrever livro, desenvolver projeto, dar aula em universidade gringa. Eu que não tive faculdade, dou aula em universidade internacional, que bagulho louco. Entende? Então é um processo do cara, você tem que acreditar em você e lutar. É uma das coisas que eu aprendi na vida, né? A escola da rua, a malandragem me ensinou o seguinte, velho. Você quer, vai e faz. Eu escolhi não pegar uma arma para roubar um celular ou um tênis, na minha época era tênis, que eu sou um pouco tiozinho já, para tentar aprender outras coisas. E olha que eu vou te dizer uma coisa interessante. 80% dos meus amigos da periferia são extremamente inteligentes, são extremamente capazes, são extremamente gestores de histórias e possibilidades, porque com nada eles precisam fazer do muito. Imagina se eles tivessem um pouquinho mais. E nessa lógica do pouco mais, eu tive que construir, cara. Sabe, eu tive que construir, esquece. Ah, mas Criar o seu pouco mais, né? Mano, vai fazer o quê, cara? Não adianta eu pegar e virar o mundo ao contrário e pedir para voltar para 1830. Não vai rolar. Eu vou viver durante 100 anos. Desses 100 anos, quando eu chegar no 80, eu vou estar segurando ali um soro para continuar, para ficar acordado. Antes disso, eu tenho aí uns 20 anos de falar, cheguei. Antes disso, eu tenho que ralar. Porque quando pequeno, alguém ralou o dedo, velho. Vai. Ah, mas como é que eu vou? Com a perna, com a cabeça, com a consciência, com perguntar, com aprender e, acima de tudo, com educar. Eu tenho feito muito isso. Quando dou palestra nas periferias, o meu objetivo é esse, é falar para a molecada o seguinte, ó, eu não precisei virar... Embora eu trabalhasse com entretenimento, eu não precisei virar famoso do funk ou do pagode, ou ser mulher de malandro, ou ter que ter o carro mais bonito para conseguir a gatinha, ou a casa mais bonita da periferia. Não, a vida que segue, cara, é difícil para todo mundo. Não tem vida fácil, não. A vida é difícil. Sim. E isso é até uma história que você contou, né, sobre o conviver em lugares, né, que as pessoas não estão acostumadas até em ter executivos negros ali, né, presente, e não ter executivos negros em determinados lugares, e que você quebra um paradigma, que é o que você falou, não é ser funkeiro, não é ser pagodeiro, não é ser jogador de futebol, e é chegar lá com conhecimento para gerir uma empresa e gerir um problema, né? Porque empresas são Exatamente. problemas, né? Ó, E você falou uma coisa importante. Eu arrumei problema para minha vida. Entende? Hoje eu sim, poderia ser dono de uma rede de supermercados em qualquer periferia. Entende? O que eu quero dizer é, somos em torno de quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Não adianta eu falar que eu sou o dono da razão e que a minha vida é o exemplo para a vida de todo mundo. Quando investe no tempo do ouvir e discutir com o diferente, ele aprende ainda mais sobre a diversidade na diversidade. E foi isso que eu fiz com a minha sim. história. Irado. Ó,
Então, ó, antes da gente entrar no bate-bola, eu queria pedir alguns conselhos seus. Primeiro para as pessoas que estão assistindo a gente, e depois a gente vai para o bate-bola. Então, o que que você acha que é essencial numa pessoa que quer crescer na vida? Se alimentar bem de informação, assim como de alimento, e fazer as escolhas do que você come, do que você coloca para dentro do seu corpo, seja um alimento ou uma informação. Buscar qualidade do que escuta, do que pensa, do que come, com quem anda. Focar nisso. Se focar Não. nisso, parar de perder tempo com televisão vendo notícia de gente maluca, já Exato. É. Parar de ver notícia do Covid, que todo dia aumenta o número de mortes, começar a focar no que dá para fazer no nosso dia a dia, né? é isso aí. O que que te motiva dentro de uma empresa, dentro da sua empresa? As pessoas. Pessoas. Eu sou apaixonado por pessoas. Eu acho que bom, o mundo é feito de pessoas. Se eu tenho sucesso é porque eu vendo para pessoas. Se eu sou bem-sucedido é porque eu tive a noção do que vale as pessoas e o que eu ofereço para elas. Pessoas. Pessoas é tudo. Não me venha com robô, quero gente, gente. E o que faz você motivar a sua equipe? Ou o que você faz para motivar a sua equipe? É falar para eles que eu não preciso saber o que eles vão fazer. Cara, o que você acha de responder um e-mail assim? Eu não acho nada. Aqui em casa tem um pé de acho, nunca deu nada. Vai e faz. Então, assim, liderança para mim é se der errado a culpa é minha, e se der certo o mérito é seu. Vai e faz. Irmão. Como ter sucesso sem ter um conhecimento técnico no assunto? A gente falou muito sobre isso, mas eu acho que isso é animal, porque e aí eu volto para uma questão e para uma realidade de muitos que estão assistindo aqui, que às vezes fazem uma faculdade de eu fiz arquitetura e eu acho que eu nunca vou poder ser um executivo na minha vida, entendeu? Porque ele não tem a formação. E por isso que eu gosto muito de pegar nesse ponto. Cara, é saber que formação não é formada. Sou meio filosófico. O ponto é o seguinte, cara. Se eu tenho um diploma de arquitetura, tem uma variável de coisas que você pode fazer com arquitetura. Entende? A minha Sim. esposa se formou em artes plásticas. Ela faz design. E o Beethoven fazia música para casamento. O Andy Warhol fazia design para publicidade. O que eu quero dizer é, uma coisa é o seu talento, outra coisa é a sua expertise. Junta os dois e acha um jeito de fazer Vê o o que que dá. gosta e fazer o que paga a conta. E tá tudo certo. Não precisa... É óbvio, tem algumas categorias que são específicas, né? Não tô aqui falando para um cara que se acha coach querer pagar de doutor, porque ele leu meia dúzia de um livro de alguém no YouTube. Isso é roubada. Esse papinho de fazer aula no YouTube é roubado. O importante é buscar conhecimento, entender do mercado, compreender das pessoas e da onde você age, seja qual produto for, focar em conhecimento e executar. Então, o equilíbrio da expertise, do talento, vamos dizer assim, com a teoria, né? A teoria e a prática, é a percepção, é o tentar equalizar isso. Às vezes você vai dar um ruim aqui, melhor ali, e assim segue. Sim. E agora a gente vai para o bate-bola, são 6 perguntas rápidas, e se a gente tiver um tempinho, a gente troca um pouco mais de ideia, que finalmente a internet agora ficou maravilhosa, né? Só porque a gente tem, Acabou a novela, né? Acho que acabou a novela. Porra. só que a gente tem 8 minutos para falar, agora a internet fica 100%, é brincadeira. Vamos Mas que quando a gente vamos. fizer ao vivo, não tem internet, não tem nada, perfeito. Ó, qual pessoa do mundo você escolheria para jantar? Que eu não jantei ainda? Que você já jantou? A gente já teve gente que escolheu o pai, a mãe que não tem mais, a gente teve pessoas que escolheram os filhos. Você Elon pode, aqui Musk. é livre. Elon Hoje, Musk, hoje, hoje Elon Musk. qual nova habilidade que você mais gostaria de dominar? Caraca, bicho. Putz. É, é, hum, não, não, não- Jogar videogame, cara. Eu tenho um trauma, eu não consigo jogar videogame. Nenhum. Não sei jogar nada. Eu não sei mexer no controle. Jogar videogame. A gente marca, então, na podcast eu levo o meu e a gente bate um fifinha ou faz alguma coisa. Boa, boa. Se você pudesse ter nascido em uma época diferente, qual seria? Uau. Eu acho que eu ia ali pro 1700 ali. Eu gosto de 1700. Eu acho que o mundo se construiu ali no 700, sabe?
A gente tem muita coisa da Revolução Francesa nessa época, a gente tem muitas histórias dos nascimentos dos urbanos, Sim, digamos assim, das universidades, essa ideia do intelecto, do estudar, do buscar o conhecimento do novo mundo, né? Então, acho que sim, 1700 ali foi uma época de uma relação, vamos organizar o dicionário, digamos assim, sabe? sim. Eu acho que eu ia mandar bem ali, cara. Eu acho que eu ia ser pesadão, velho. Aliás, eu sou pesadão hoje. Daqui 300 anos, vão falar que iam querer ser eu. Aí você vai ver só. Daqui 350, 600 E anos. eu vou poder falar que eu falava com você, cara. Para mim já Pô, tá vamos tirar essa maravilhoso. onda aí, cara. A gente vai estar lá no Louvre de Marte. A gente vai estar lá, pesadão. Ó, já vou pedir minha namorada, já tira um print que aí a gente já manda para Paris a nossa foto aqui. Pô, por favor, né? Paris, Ó, Marte. Paris e Marte, né? Qual a coisa que você mais gostaria de fazer na vida e você ainda não fez? Cara, eu fiz tudo. Eu sempre vou ter mais. A palavra, Sim. então, é mais. Não é a coisa. É o mais. Porque É, eu de verdade. Cara, plantar uma árvore já plantei. Escrever um livro eu já escrevi. Filho não pretendo ter. Pelo menos por enquanto. Viajo muito para ser pai. Não dá. Sei lá, não sei. Eu acho que o mais. Fazer sim. mais. Fazer mais. Animal, animal. Se você pudesse ligar para você mesmo a qualquer momento do passado ou do futuro, quando que você ligaria e o que você diria? Caraca, bicho. Quando que eu ligaria para mim? Aqui é só pegadinha, só pegadinha. Porra, É, eu ia estar, ó, eu ia estar no banheiro dando um cagão e eu ia falar, porra, tá cagando? Ia ser isso, ia estar no trono ali, sei lá, trocar uma porque ideia. vou trocar uma ideia comigo, sacou? Eu falar, vamos trocar essa resenha. Que, aliás, é onde eu troco muita ideia comigo, cara. Puta, aquilo ali pra mim é a minha terapia, de você tá ali, saca? Tipo, falou, cara, meu intestino tá funcionando bem, cara, meu corpo travou aqui, só porque eu falei cocô. É isso, cara, tá com o intestino funcionando direitinho. Ó, qual livro, série, filme você mais se sente inspirado ou conectado? Tem um filme que chama-se Os Grandes Debatedores, The Great Debaters. Ele é incrível. Foi dirigido pela Oprah e pelo Denzel Washington, que para mim é o melhor dos atores de todos os tempos. Muito por conta das ideias dele, inclusive fora de ação, que ele é um cara que eu admiro, Sim, pesquiso muito sobre o que ele fala e pensa. Eu gosto muito da visão dele. Os Grandes Debatedores é um filme que se passa em 1922, quando os primeiros negros da Universidade do Mississippi foram para um concurso de argumentação em Harvard, em Boston, Massachusetts. Então, para mim, aquilo foi muito interessante que perceber animal. que, independente de movimentos civis, o argumento é a arma de qualquer relação. Saber falar, saber ouvir, saber articular. Eu gosto muito disso, acho bacana. Se eu não trabalhasse com entretenimento, eu ia ser advogado, que eu adoro esse processo. E esse Que filme eu irado. me sinto muito próximo dele, porque é a arma da negociação, né? Saber negociar. Por isso que, né, por isso quando as pessoas querem dominar algum tipo de público, né, seja em relação à raça, seja em relação à religião e etc., eles tiram conhecimento, né? Porque no momento que você dá Sim, conhecimento, você dá poder para que eles discutirem, debaterem e contradizerem, né? Então acho que aí é o momento que você tira o exatamente. maior poder, que é o conhecimento. E aí eu queria Exato. aproveitar que a gente está com 4 minutos ainda, e eu queria falar um pouco do seu livro, que eu acho que, cara, isso é do caramba, porque você fala muito da tua realidade, né? E você fala do que a gente falou aqui, que é realmente se movimentar e estar preparado para as oportunidades no momento que você precisa. E aí, acho que, puta, se você quiser falar um pouquinho do teu livro e das tuas experiências quando você estava escrevendo, que é uma coisa que eu vi uma entrevista sua e você ficou super emocionado, que é muito legal, porque é uma conquista. Se eu um dia puder também, vou escrever um livro, se eu tiver uma história que seja digna de um livro, mas acho que é do caralho e você merece, e acho que seria legal você contar um pouquinho pro pessoal. Então, tem uma pessoa que até perguntou dos grandes que eu já trabalhei. Esse livro, ele fala muito dos nomes das pessoas que eu trabalhei. O que foi que deu certo? O que foi que deu errado? O que eu não imaginava conseguir?
Mentor, tá? Então, eu falo desse livro para mim é muito importante porque é eu falar de que todo mundo tem uma história. Essa história não é minha. Todo mundo que leu esse livro, ele está quase batendo best-seller agora, exatamente porque é um livro que as pessoas, quando leem, falam: eu me vi no livro, eu entendi a minha vida neste livro. E eu escrevi sem essa pretensão, e ele deu muito certo e se transformou num livro no posicionamento de negócios. Então, é uma autobiografia que eu conto histórias de tudo que eu passei na minha vida, com todos os famosos que eu trabalho e trabalhei, quais foram os erros, quais foram os acertos e, acima de tudo, a ferramenta do acreditar em si. Eu recomendo muito, muito mesmo esse livro, embora eu seja o próprio autor, mas ele já nem é mais meu, mas eu recomendo mesmo, porque tem sido um livro de muito prazer quando eu escuto das pessoas que o livro, quando ela lê, ela não pensa no Herbert, ela pensa em si mesma. Então eu recomendo. Movimento Logo Existo, dá um Google aí, acha fácil na Amazon, Cultura, Saraiva, enfim, é fácil de achar. E aí, vamos aproveitar esses últimos segundos que a gente tem. Fala um pouquinho, você falou das pessoas que você conviveu e etc. Quem são essas pessoas? Porque você tem algumas histórias muito iradas. Então vamos lá. Finalizando com os nomes. Seu Jorge, Mano Brown, Maria Rita, Carol Fiorentino, Daniel Zuckerman, Kanye West, Jay-Z, Serena Williams, Fernando Alonso, Rodolfo, Blues Talks, putz, é nome pra caramba, Kobe Bryant, Reginaldo Rossi, o grande rei Reginaldo Rossi, um professor na minha vida, Netinho de Paula, Anderson Silva, Seu Jorge, Luísa Posse, eu tô falando só da área do entretenimento, Alex Atala. Agora a Uma gente vai... caralhada de gente. Ó, a gente vai para os 20 segundos finais. Queria te dar um abraço, cara. Muito obrigado. Prazerzaço estar com você aqui, de verdade. Você é irado, você é demais. Porra, puta orgulho estar aqui com você. Então, obrigado de verdade. Boa noite. Puta, obrigado para todo mundo que acompanhou. Obrigado! Valeu, abração.